Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Saúdo você que está pela live, que Deus te abençoe. Eu vou orar com você nessa noite e logo em seguida nós vamos para a palavra de Deus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por tua presença e por tua maravilhosa graça. Te louvamos pela excelência do teu Santo Espírito nessa noite. E te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de estar aqui neste lugar reunidos, neste dia de festa e celebração. Nesta noite abençoa os teus filhos, Senhor. Que a tua graça, Deus Pai, esteja nos corações e que tu, Deus Pai, retribui e abençoe segundo o propósito que cada um tem, Senhor, firmado diante da tua face e da tua presença. Que nós possamos te adorar na beleza da tua santidade e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amados, sente um instante. Vocês notaram que tem um cartão aqui, né? Isso é para lembrá-los que hoje é dia dos pais. Esse cartão eu ganhei da minha filha, né, Gabi? É a maior menção honrosa que um pai pode ganhar, um cartão de um filho. Vale mais do que medalhas ou títulos, né? É a maior menção honrosa que um filho dá. Então você que está em casa ou aqui presente e não saudou o seu pai ainda há tempo. Não deixe passar esta oportunidade. Amém? Amém, amados? Eu creio que hoje o churrasco foi salgado, mas você pode descansar à tarde, então precisa estar animado nessa noite. Abra a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Hoje é culto de missões, segundo culto do mês, e missões está no coração de Deus. Se você não ama ou não se importa com a obra missionária, é uma grande probabilidade que você ainda não se converteu. Porque se estamos aqui, é porque alguém pagou o preço, e muitas vezes o preço é árduo. Estar numa congregação, celebrar a Deus, permanecer em comunhão, por mais difícil que alguns achem que é o mais fácil. É o mais fácil corresponder às necessidades da obra, é muito fácil ser dizimista e ofertante fiel, isso é muito fácil. Agora, viver Cristo é que é o grande desafio. Porque nossa personalidade é exposta e o nosso caráter é colocado à prova. E aí que a coisa pega. Porque andar com Cristo não são todos que conseguem, não. Nós até podemos dizer que somos amigos dele, que o conhecemos, que Jesus é o nosso brother, mas andar com ele não é bem assim. A luz de Cristo nos expõe, inevitavelmente, e mesmo que nós não queiramos, a luz de Cristo traz para fora tudo que é bom, mas também tudo que é dúbio ou duvidoso. É inevitável, amados, que nós não sejamos expostos diante da santidade de Cristo, e entenda, isto não é um castigo, é um benefício. Porque mostra o quanto nós ainda precisamos buscar. Difícil é permanecermos, depois de termos conhecido a Cristo Jesus, confessado o seu nome, termos tido o privilégio de participar da comunhão da congregação, ainda nutrirmos ou regarmos velhos hábitos, caráter corrompido, personalidade caída. A palavra diz que se nós, sendo sal, perdermos o sabor, ou não correspondermos para aquilo ao qual fomos chamados para ser, não servimos para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos animais. E é interessante, quando o sal estraga, ele se torna altamente corrosivo e as suas funções, ao qual ele foi feito e criado, já não existem mais. Nesta noite que nós entendamos que estar em Cristo e andar em Cristo é muito mais do que receber milagres.
muito mais que receber a salvação, é muito mais do que ser acolhido, muito mais do que colocar as nossas petições e serem atendidas, é muito mais do que isso. Estar em Cristo é resplandecer a sua glória. E a glória de Cristo é esta: seu caráter é irrepreensível, sua personalidade é santa. Logo, andar com Ele é um desafio, porque se eu ando com alguém, eu recebo as suas características e vivo aquilo que eu acredito. Não há como andar de duas maneiras ou cochear entre dois pensamentos, não há como. Jesus Cristo, em um dos seus momentos mais intensos ministeriais, e em um dos seus períodos, aonde a sua cruzada missionária estava num dos pontos mais altos, ele se viu confrontado com uma situação que humanamente não havia solução. Os homens estavam desesperados. E realmente no significado literal da palavra desespero, sem esperança. A lei já era um jugo muito pesado para ser cumprida, e as promessas ao qual os sacerdotes falavam e liam no templo, eles não viam realizar-se diante deles. Aonde estava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que realizou tantos feitos em meio ao povo hebreu? Onde estavam os profetas que falavam com tanta autoridade e ousadia e não temiam a própria morte, mas antes a palavra em sua boca era uma espada muito afiada e aguda? Onde estava aquele tempo? Onde estava a manifestação dos milagres? Aonde estavam os leprosos curados? Aonde estavam os enfermos sendo curados? Aonde estavam os princípios de Deus operando em meio ao povo hebreu? Aonde estava isso? O povo estava cansado e necessitava muito mais do que apenas palavras. Eles precisavam testificar e sentir. Eles precisavam ser o testemunho vivo que as promessas de Deus não haviam perdido o seu valor. Eles precisavam sentir e viver em suas vidas que as promessas de Deus não foram esquecidas e não perderam a validade. Eles queriam, mas para isso tinha um preço. Para que nós sejamos curados, há um preço. Para que e há a palavra que precisa ser cumprida. Ponto, é simples assim. Nós hoje somos desafiados a viver a palavra, e como é difícil. Somos desafiados a resplandecer a glória de Deus, e como é difícil. Somos desafiados a frutificar, e como é difícil, porque por muitos anos entendemos que venha a nós o vosso reino. Nós somos filhos, e como filhos, precisamos ser servidos. Não é bem assim. Entenda que uma das principais características de um filho é servir. É caminhar ao lado do seu pai, é obedecê-lo, é cumprir as tarefas que ele dá e honrá-lo em todo o tempo. Nós não podemos deitar num berço esplêndido e aguardar que Jesus faça tudo por nós, ou delegar as nossas responsabilidades aos nossos irmãos e dizer: irmão, me ajuda aqui, ajuda ali, ora, jejua por mim, faz tudo por mim, porque eu preciso ser abençoado. Não há uma parte que é nossa. E não há mudança se nós não nos posicionarmos. Capítulo 31 de Marcos, capítulo 7. Versículo 31. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 31.
E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, perto dos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas, quanto mais lhe proibiam, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Aqui está descrito, amados, parte da história da maior cruzada evangelística de todos os tempos. O Evangelho da Graça estava sendo manifestado entre os judeus, causando grande impacto na cultura religiosa daquela época. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, juntamente com sua equipe missionária, era aguardado com grande expectativa nas aldeias e cidades. E lembre-se que nesta altura do seu ministério, já neste tempo, grandes prodígios e sinais já se haviam manifestado através dele. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Caminhou sobre o mar. E outros tantos milagres que o acompanhavam aonde quer que ele e sua equipe missionária estavam. Jesus era a sensação do momento, a resposta que o povo aguardava. As pessoas estavam ávidas, ou seja, com muita expectativa e muita sede de vê-lo e estar com ele. Aguardavam com muita sede uma experiência dessas, e que eles pudessem ser os protagonistas dos milagres, porque eles estavam desesperançados. E viver esta manifestação e esta experiência era a resposta de Deus em suas vidas, sendo que eles se sentiam desassistidos. Estava sendo rompido naquele tempo um ciclo muito pesado de religiosidade. E era importantíssimo, queridos, não se engane, que a manifestação de milagres se cumprissem e assim se seguissem os prodígios, e maravilhas. Por quê? Porque o povo estava farto de palavras sem resultado nenhum. Estava cansado de admoestações sem o mínimo de comprometimento e caráter daqueles que lhes cobravam responsabilidade e compromisso com os preceitos de Deus. Escute. Evangelho sem compromisso e doação é um evangelho descompromissado, sem responsabilidade e sem resultado nenhum. A pregação das boas novas
não podiam consistir somente em palavras vazias, não era possível. Mas era necessário que houvesse a manifestação de poder. E aqui está um fato específico: a cura de um surdo e gago. Era inevitável que diante de um fato tão grandioso, pessoas com inúmeros problemas viessem ao encontro de Jesus, segundo o versículo 32 que acabamos de ler. Vamos lá. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusessem as mãos sobre ele. Em Mateus 5,14 diz, vamos abrir lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois, você ouviu? Amém? Vós sois a luz do mundo. O que eu e você somos? Fale com vontade, amado. O que eu e você somos? Muito bem. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos os que estão na casa. Era inevitável que a presença de Jesus nos lugares não atraísse todos aqueles que estavam desolados e em dificuldades. E nós ainda nos perguntamos, Senhor, por que comigo? Porque onde eu vou as coisas brotam? Por que elas aparecem? Por que encostam em mim pessoas com problemas? Por que pessoas com dificuldades vêm até mim? Porque as respostas que eu digo são elevadas a um nível de cobrança muito maior do que a resposta de outras pessoas. Porque as minhas atitudes são cuidadas de cima, porque as pessoas olham aquilo que eu faço e cobram com muito mais veemência a minha postura do que outras pessoas, meu caro. Você é luz. Se você não fosse luz, ninguém se importaria. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. A luz atrai aqueles que necessitam de ajuda, que precisam de uma resposta. A luz atrai aqueles que estão desesperançados. A luz deixa e traz em evidência todas as coisas erradas. Então não se queixe mais. Há um preço. É inevitável aonde nós formos, as situações todas virão à tona, é inevitável. Mas pastor, por que por mim? Porque quando eu estou lá, porque quando eu vou, porque quando eu pego para fazer, porque quando eu coloco a mão, amado, você é a luz, nada fica escondido quando a luz resplandece, tudo é exposto. Glória a Deus. Me parece que você está com medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e você somos luz, é inevitável. Quero te dizer algo, o problema não está em você. Deus traz à tona tudo para que através de você haja soluções e respostas. Claro, desde que você não esteja em pecado, e aí é outra história. Desde que você não viva em mentira, em transgressões, aí é outra história. Mas se você está em Cristo e Cristo está em você, é inevitável. Era inevitável
que as pessoas viessem até ele. Ali estava a luz, e nós falamos de 400 anos de silêncio profético. Nós falamos de 6 gerações sem ver as grandiosidades de Deus manifestadas através de um profeta. E aqui estava quem era maior que um profeta. Jesus vem quebrando todos os conceitos e preconceitos humanos. Entenda que pela dureza de coração dos homens, levantou-se estruturas doutrinárias, levantou-se maneiras de posturas, que bloquearam o homem da verdadeira adoração a Deus. Jesus vem, sem quebrar e nem atropelar princípios das Sagradas Escrituras. Ele foi claro: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E ele foi fiel e é fiel. Jesus vem quebrando todas as estruturas religiosas impostas por homens, desfazendo todas as mentiras e enganos, e Jesus vem rompendo as barreiras que os homens levantaram para se achegarem a Deus. Agora o livre acesso ao trono do Pai estava sendo aberto, e não poderia ser diferente. Ele vem quebrando todos esses conceitos humanos e doutrinários religiosos. Ele agia de maneira inusitada, e isso que nos apaixona. Se Jesus, humanamente falando, fisicamente estivesse aqui hoje, nós viríamos o que é adoração ao Pai. Nós viríamos a verdadeira entrega. Nós viríamos a liberdade de buscar a face do Senhor Deus. Jesus quebrava todas essas amarras, as rompendo. E ele agia de uma forma inusitada, da maneira que nenhum homem esperasse. Versículo 33. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, cadê o show? Cadê a glória própria? Cadê a multidão para assistir? Cadê a turma para aplaudir? Cadê a honra? Ele mesmo entenda. Ele não fazia show para multidões. E tirando a parte da multidão, pôs os seus dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Você imaginou isto aqui hoje? Inconcebível. Será que nós não estamos engessados em nós mesmos? Limitando a maneira de Cristo operar em nós, e nós muitas vezes dizemos: não, Senhor, não pode ser a tua voz. E nos detemos em molduras e princípios e preceitos e conceitos humanos, e dizemos: Deus, se eu levantar a mão fica feio. Porque dentro de uma ética social, e engessamos a Deus, engessamos a nossa adoração a Deus, sem ferir princípios bíblicos da palavra. Jesus manifesta glória e poder ao liberar virtude e unção sobre este homem e curá-lo. O fato é que não haviam garantias humanas. Qual é a garantia que os apóstolos tinham? Qual é as garantias que os discípulos que andavam com ele tinham?
nenhuma. Não havia segurança garantida. Não havia nenhum alicerce, nenhum estribo humano que lhes pudessem se apoiar. Havia somente uma certeza, absoluta, inabalável, uma certeza só. A palavra de Deus estava sendo liberada por ele, por Jesus. Deus estava com ele e Deus era ele, amém? Aplauda o Senhor, glorifica a ele. Jesus Cristo, manifestando glória e poder sobre a terra, cumpre a palavra que está no Evangelho segundo João capítulo 1, versículo 1. No princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus estava ali, manifestando a sua glória e poder e novamente resgatando o relacionamento que o homem havia lançado fora. E afastando-se de Deus, o homem havia criado um grande abismo nesse relacionamento. Não era para ser assim. A palavra liberada, através da sua boca, cumpria imediatamente o propósito para o qual havia sido liberada. Versículo 34, vamos lá, Marcos capítulo 7. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isto é, abre-te. Versículo 34. Cumpre-se a palavra de Cristo liberada na vida deste homem. De fato, a sua vida, a vida de Cristo Jesus, era a verdadeira manifestação da palavra do próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é a manifestação plena e absoluta da palavra de Deus liberada sobre nós e em nós. A honra e a glória não era trazida para si próprio, bem diferente dos dias de hoje, sim ou não? Jesus não trazia a honra para si e a glória. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. Não digam que fui eu. Não digam o que aconteceu aqui através de mim. Ele fazia isto para que houvesse o entendimento na vida das pessoas que ele não estava ali para a aceitação de um grupo e nem para ser aplaudido, nem para receber a honra para ele mesmo, nem para a consolidação ou reconhecimento de um projeto social que ele estaria encabeçando, nem tampouco para a sua cruzada missionária, ou para a congregação que ele estivesse divulgando. Não, a honra não era para isso. E quanto mais ele abria a mão de ser honrado, mais Jesus Cristo
o carpinteiro era reconhecido, versículo 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Ele era reconhecido, não pelas palavras que ele dizia, mas pela atitude que estava nele, totalmente em concordância com o que ele falava. Não podemos viver, amados, à sombra de testemunhos passados. Não podemos viver na lembrança das coisas que foram boas lá atrás e tentar nos alimentar do que passou. Não. Fez parte da nossa vida e construiu um alicerce aonde hoje, em Cristo Jesus, temos uma história, mas nossa história não parou lá naquele fato bem-sucedido, não. Nós continuamos a escrever a história e continuamos nesta cruzada missionária que Cristo Jesus nos chamou. Não se engane. Você e eu estamos compromissados com Ele, amados. Aqui nós podemos dar curva em qualquer um, mas com Ele não. Há uma dívida nossa com Ele. Uma dívida de responsabilidade e comprometimento. Senão fica muito fácil, né? Aceito Jesus, resolvo meus problemas, lanço todos os restantes nas costas da igreja e vou viver a vida lá fora. Isso não é o evangelho da graça. Não. Não podemos viver só nos alimentando de fatos e milagres que estão registrados na Bíblia, não. Jesus fazia, Jesus faz. Jesus trazia a resposta, Jesus traz. Jesus disse que eles eram a luz do mundo. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Amém? Onde é que está essa luz? Nós precisamos permitir que ela brilhe. Não se esconda embaixo do alqueire. Não tampe o velador. Não se omita, somente permita que essa luz resplandeça. Amados, não há milagres quando ninguém tem necessidade. Não há curas quando não há enfermos. Não há vitórias quando não há batalhas. Não há gigantes caindo por terra quando não enfrentamos grandes problemas. Nós queremos uma vida de experiências com Deus, uma vida de testemunhos, mas não queremos viver o desafio. Não existe. Agora é o evangelho da graça plena. Jesus pagou o preço por tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Não terceirize a sua vida com Cristo, entenda. Jesus não se relaciona com a sua igreja por procuração. Jesus não quer um flerte, uma saidinha de final de semana. Não. Quando eu e você entendermos da onde Ele nos tirou e aonde Ele tem nos colocado hoje, nós não diremos mais não para Ele. Nós diremos, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Porque para mim estar aqui, hoje, muitas vidas oraram e derramaram lágrimas. Alguém pagou o preço para nós estarmos aqui nessa noite. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso negligenciar a oração intercessória pela minha vida. Eu não posso negligenciar aqueles que se dedicam a esta obra e os outros tantos que perdem a vida em países perseguidos para que a igreja avance.
Eu não posso negligenciar isso. Vida descompromissada? Não. Eu preciso ter compromisso com Deus. Eu preciso ter compromisso com os meus irmãos. Eu preciso ter compromisso com a congregação ao qual faço parte. Eu preciso. É uma atitude de caráter. É uma atitude de caráter minha. Eu preciso. Eu não posso andar desleixado com aqueles que oram por mim. Eu não posso tratar com descaso aqueles que se preocupam comigo e trabalham na obra para que nessa noite eu seja acolhido aqui, esta live esteja sendo nesta noite transmitida. Eu não posso negligenciar isto. Eu preciso honrar o corpo, porque nós somos o corpo. Eu e você somos o corpo de Cristo Jesus e nada menos. Esta obra foi estabelecida para que ela seja vivida em toda a sua plenitude e cumprida em todo o seu propósito. No Evangelho segundo João, capítulo 14. Abra a tua Bíblia. Versículo 12, Jesus nos diz algo. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Quais as obras que Jesus fazia? Ficava sentado na frente da TV comendo pipoca, ia na casa dos irmãos criticar quem faz a obra, a obra que Jesus fazia. Assumia compromissos e não cumpria, era essa obra que Jesus fazia? Não. Está aqui na palavra as obras que ele fazia. Ia nas aldeias, pregava as boas novas de salvação, o ano aceitável do Senhor, curava os enfermos, expulsava demônios. Era a obra que Jesus fazia. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. E eu tenho a palavra liberada de Cristo Jesus, que não somente farei as obras que Ele faz, mas farei maiores, mais extensas, mais altas, mais profundas, mais largas do que Ele faz. Porque eu me detenho ainda a questões tão pequenas ligadas a minhas emoções. Esta obra não é feita em casa assistindo live. Não é feita de forma descompromissada, relaxadamente, em omissão, de qualquer maneira, quando der, e principalmente em posicionamento farisaico, que é a murmuração e a crítica. Não. E o farisaísmo está muito forte nesses dias. Crentes com espírito de fariseu é o que mais tem. Críticos ao extremo. Julgam, condenam, se omitem e não fazem nada. Mas estão prontos para estender o dedo. Este é o farisaísmo da época de Jesus e ainda está presente. E nós temos que orar e expulsar esse espírito imundo do meio dos cristãos. Amém? Jesus nos disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. E é tempo da igreja se levantar. Mas pastor, eu não tenho tempo. Vá orar. Eu não posso mandar no seu tempo.
Mas não ter tempo é dizer, eu não quero. Ore a Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui, mas eu preciso conciliar algumas coisas. E, amado, você vai ver o tempo que vai sobrar. Porque é uma disposição ativa do teu coração em avançar. E deixa-me lhe dizer uma coisa, a igreja não pode ficar parada. Ela precisa avançar. O maior engano que o inimigo tem lançado é que se você dedicar tempo da sua vida para fazer a obra, você vai passar necessidades e fome. Deus não é o provedor. Deus não é o dono do ouro e da prata. Deus não é aquele que sustenta, que nos sustenta, e está na Bíblia, eu não estou inventando isso. Ou nós cremos nisso, ou nós fechamos a nossa Bíblia, guardamos numa gaveta e vamos trabalhar 18 horas por dia e cuidar da nossa vida. E vamos continuar endividados no cartão de crédito, vamos continuar tentando pagar as nossas contas que não conseguimos pagar, vamos tentar continuar correndo atrás de sonhos que jamais se realizam e viver escravos de um sistema que jamais se romperá, porque nós não nos posicionamos. Em inúmeros casos, eu e minha esposa ministramos pessoas que eram escravas de sistemas e disseram, se nós pararmos com o nosso ritmo, nós não temos mais comida em nossa mesa. E foram desafiados. E mudaram de profissão. Trocaram o sistema ao qual eles viviam por outro. Que aparentemente ganhariam muito menos e não supririam as suas necessidades. E sabe qual foi o resultado? Não somente honraram os compromissos da sua casa, como também investiram em os seus recursos em aperfeiçoamento e em conforto, como adquiriram aquilo que eles tanto sonhavam e queriam, com muito menos humanamente falando, fizeram muito mais, porque deram a Deus o tempo que é dele, não seguiram tirando o tempo de Deus para outras coisas. Nesta noite eu te convido a te colocar de pé. E nós vamos orar a Deus. Há obras que nós alcançamos. E é nossa responsabilidade fazê-las. E há obras que nós não conseguimos alcançar. Não conseguimos estar em lugares que missionários estão, e nesta noite é culto de missões. E primeiramente vem despertar você a ser um missionário em potencial, aonde você está, na sua Jerusalém. Sua casa, seu bairro, seus familiares, a empresa ao qual você trabalha, o meio social que você está. Não se engane, você é o evangelista mais próximo dos teus. Você é o missionário mais próximo do lugar onde você mora e trabalha. Você é o contato mais próximo que Deus tem com essas pessoas. Que resplandeça a luz de Cristo na tua vida. Mas há lugares longínquos, aonde nós não conseguiremos ir e nem sequer ousaríamos. E nesses lugares estão missionários que foram chamados às nações. Há outros lugares. A lugares distantes. E nesta noite nós vamos orar e vamos também recolher a oferta missionária a estes campos missionários. E você nessa noite que quer fazer um propósito no teu coração com Deus, de ser um missionário e sair da condição do anonimato, querido. Não existe coisa pior, amados, do que estar em nós a palavra de salvação, a palavra que liberta, e nós ficarmos calados. Não há coisa pior do que as pessoas ao nosso redor andarem escravizadas anos, e nós termos em nossa mão a chave que abre a algema, e estarmos no anonimato calados, sem que ninguém saiba que em nós há a palavra que liberta. Nesta noite, firme um propósito com Deus.
Invista nos missionários que estão fora e diga: ó Senhor, este é o penhor do meu propósito, mas me usa. Eu me coloco à tua disposição, desperta em mim os dons. E amados, quando você diz: Senhor, eu quero o dom de expulsar demônio, não se engane, levarão a você endemoniados, não tem outra maneira. Senhor, eu quero o dom de curar, os enfermos encostarão em você, um atrás do outro. Senhor, eu quero a palavra de sabedoria, não se engane, pessoas confusas, pessoas com ânimo doble, que não sabem decidir para a direita ou para a esquerda, pessoas que não têm condições de tomar uma decisão, estarão ao teu redor. Eu quero uma palavra de sabedoria e de conhecimento. Pessoas encostarão em ti com problemas desafiadores e esperarão de você uma palavra que lhes dê a direção. Não se engane. Não há como manifestar dons sem haver necessidades ao nosso redor. Seja ousado. Senhor, na minha geração, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu estou cansado de ver pessoas aprisionadas ao meu redor, e eu tenho me calado até hoje e não quero mais. Entenda, não é você que escolhe, é Deus que direciona. Eu vou orar por aquele porque aquele não merece, não é assim. É Deus que direciona. Eu vou ofertar para aquele, porque aquele não merece. Não é você que escolhe, é Deus que direciona. Senão você simplesmente está dando um presente. Mas quando você ouve a voz de Deus, e mesmo que você ache que não há merecimento, você vai e obedece a Deus, a obra está sendo feita. Feche teus olhos. Pegue tua oferta missionária em tua mão. E nós vamos consagrá-la a Deus agora. Levante ao céu. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que tu nos dá de abençoar missionários. Senhor, quando olhamos para vidas que abriram mão de sua terra natal, que abriram mão das suas famílias, quando nós olhamos para vidas que estão em lugares longínquos, nós, Senhor Deus, nos sentimos, Senhor, envergonhados. Porque não ousamos falar àquele que está ao nosso redor. Não ousamos muitas vezes falar no nosso trabalho. E não queremos nos expor com medo que alguém nos peça alguma coisa. Nos perdoa, Senhor. Nesta noite nós te dizemos sim. Nós queremos ser usados em missões. As missões que começam em nossa casa, as missões que começam com o nosso familiar, as missões que começam no lugar que nós trabalhamos. Nós queremos manifestar os dons e talentos, queremos ser resgatadores e libertadores, Senhor. Queremos cumprir, Senhor, o teu chamado do ID e cumprir a tua missão. Assim consagramos esta oferta. E firmamos como um propósito diante da tua face e como um penhor em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta aqui à frente. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Multiplique os recursos ao qual você tem depositado aqui nessa noite. Que o Senhor atenda. E olhe para o teu propósito, amados. E a resposta venha cedo, sem demora. Amém? Amados, nós vamos aos avisos. Logo em seguida estaremos encerrando o culto. Gostaria de lembrá-los que terça-feira nós temos o estudo pelas vias remotas, pelo Face. Quinta-feira, 20 horas, nós temos o culto. E temos domingo, culto da família. Venha, participe, convide aqueles que você vê que são necessitados, amados. Quantas vezes nós passamos pelos nossos vizinhos, temos amigos no nosso trabalho, e eles necessitam, e nós não temos coragem, amados.
Tome um passo de fé nesta semana. Diga a eles: eu quero te levar num lugar que me faz muito bem. Lá tem uma palavra de Deus. Lá você vai se sentir aconchegado. Vão orar pela tua vida. E você vai sair com uma esperança renovada. Compartilhe aquilo que você tem recebido, amados. Nós não falamos aqui para você dizer aquilo que não é, para você dizer o que é mesmo. Diga a ele: eu vou te trazer uma sociedade saudável. Eu vou te trazer a comunhão do corpo de Cristo Jesus. Eu vou te trazer em meio à igreja. Traga, convide, estenda esta graça que você tem recebido àqueles que necessitam. Amém? Não seja um agente secreto de Cristo Jesus. Seja a luz que está no velador. Seja a cidade edificada sobre o monte. Amém? Glória a Deus. Ao final, temos um cachorro quente especialíssimo. Aqueles que fizeram a reserva podem retirar. Aqueles que não fizeram a reserva, aguarde um minutinho, que foram feitos alguns a mais. Os recursos dessa cantina são revertidos para a congregação. Amém? Feche teus olhos. Nós te agradecemos, Jesus, por tua presença. Obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor. Ao irmos para as nossas casas, nos conduz em segurança e que lá chegarmos, possamos ser confrontados com a tua palavra. Que nós não sejamos mais como éramos até esse instante, mas que nesta noite, por esta palavra, venhamos receber a unção de ousadia sobre nós, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. Estamos despedidos deste momento de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém.